Quando a gente falou isso, aonde que o Cruzeiro ganha com a chegada do Gabigol a partir do ano que vem, que o Cruzeiro disputa a Sul-Americana, pode ganhar. Se ganhar, tá na Libertadores. Tá na Libertadores. Veloso, Souza e Pedro Ramiro. Que tá entrando na onda dos caras aí, Pedro Ramiro. A função de centroavante no Brasil é dura, né? Tá difícil de achar. E quem tem... Melhor é o Leoberto. Quem tem normalmente não libera, né? E o Cruzeiro tá pegando o Gabigol com 28 anos de graça. Cara que sempre... Que incompetência, não? É demais, demais. É inexplicável. O Marcos Mas Braz ninguém fala, né? vai passar uma vida inteira tentando explicar isso aí e não vai conseguir nunca. De graça! Como ele conseguiu perder um artilheiro do... Segundo maior ídolo da história do Flamengo. O cara é artilheiro de toda a competição. Esse ano ele não fez tantos gols, mas esse ano que ele não fez tantos gols, ele decidiu um título. Ele deu o título pro... Não foi 2 o gols que ele Plata, fez. não. Foi ele no primeiro jogo. Foi no primeiro jogo. Então é impressionante como o Flamengo tratou mal o Gabigol nessa temporada. O Tite também, né? Com o Tite, a responsabilidade do Tite. Tite e da diretoria. E o Flamengo perde um craque. Um dos maiores ídolos da história do Flamengo está saindo de graça. Eu não vou dizer pelas portas do fundo, porque ele fez diferente. Olha, o Denilson falou uma coisa hoje no Jogo Aberto que eu concordo com ele. É difícil concordar, mas eu concordo. Às vezes eu concordo. Como eles também não concordam comigo. E, né, tá tudo certo. Tá na paz de Deus. Ele falou, poderia ter sido diferente. Poderia ter saído de uma maneira mais tranquila, mais humana, um ídolo, né? E não fizeram isso. Mas eu tenho certeza absoluta que ele foi inteligente demais e já deu que está fora antes dos próximos 5 jogos. Aqueles que têm dor de cotovelo dele... Eu acho que não vão deixar ele nem jogar lá. Não sei, viu? Eu acho que não. Não sei, pode até ser, tá tudo bem. Mas, meu irmão, quem está tomando pau hoje é a diretoria do Flamengo, que não ficou com o Gabigol, com 28 anos e o segundo maior ídolo da história, que o primeiro é o Zico. Nunca ninguém vai ser mais que o Zico, mais que o Ademir da Guia, mais que o Roberto Dinamite, mais que o Careca, mais que o Dicá. Não vai desses times que eu falei, mais que o Falcão, mais que o Renato Gaúcho, dos times que eu estou falando. Não vão ser. E aí, esse cara tá indo pro Cruzeiro, Souza. Pro Cruzeiro. Parabéns ao Cruzeiro. E só não fechou com o Palmeiras porque a proposta não foi legal e aí ele tinha esperança, né, ainda de renovar com o Flamengo. A diretoria não fez esforço nenhum para renovar com o maior artilheiro e o Marcos Braz deveria ter vergonha da frase que ele usou para poder falar sobre o Gabigol. Ele falou, depois que o Zico falou, depois que o Zico saiu, qualquer um pode sair. E ele não sabe a forma que o Zico saiu, né? O Zico saiu de uma forma onde o torcedor cobrou... Não, e o Zico de dirigente? Exatamente. Um cara da torcida mandou o Zico embora. Exatamente. Mandou o Zico embora. Então você não pode... Mas vocês, flamenguistas, não falam isso, né? Ah, o Gabigol que é ruim. Ah, dá pra saber quantos títulos ele tem? 13. 13. Igualou a quem? Zico. Ah, o Zico. Quem mais tem? Bruno Henrique. Bruno Henrique, Os dois. Arrascaeta também? De Arrascaeta. Então, o Gabigol foi muito injustiçado por você, Tite. Parabéns, Tite, de você fazer o que você fez para esse menino. Parabéns, Sérgio Sampaio. Parabéns, filhinho do Tite. Parabéns a vocês. E mais, hein? Se tivesse ficado o Tite, seria campeão o Flamengo? Com o Gabigol, não. Porque o Gabigol não ia jogar. Impressionante, você abrir mão de um talento desse, porque isso é absurdo. Tem um problema pessoal com o treinador. Souza, seria com o grande Tite. 2 gols no primeiro jogo já não teria feito, né? Isso. O Gabigol não ia jogar, né? Ia jogar o Pedro Carlinhos. Ramiro. Não, com o Tite, o Carlinhos Flamengo não não seria podia campeão. também, o Carlinhos Não seria campeão. Hã? Não seria campeão com o O Tite. que é essa marca de camisa sua? RVCA. É Ruka que fala? Não sei. Não sei também. Não sabe? Não. Tá legal, então a marca tá bem, hein? Vamos lá, se vocês estão usando não sabe, coloca aí o clipezinho do Gabigol, que eu sou fã. Incondicional. Quer? Bota aí, pode colocar o que vocês quiserem aí, meu. Vai lá. Lê aí, Souza. Não era respeitado o número de Gabigol com o Tite em 2024. 28 jogos, 4 como titular, 4 gols, 1 assistência. A cada 100 minutos... Jogados. O Gabigol jogou apenas 15 com o Tite. É justo isso, Veloso? Não, e o que ele fala não se justifica também. Não justifica, é mentira. Falando que o Gabigol o tempo todo estava machucado, porque assim que o Tite saiu, no jogo seguinte o Gabigol era titular. E o Gabigol estava mal fisicamente porque ele não jogava. Isso. E aí ele estava sem ritmo de jogo. Sem ritmo nenhum.
ficou um ano parado com o Tite, um absurdo. É a coisa pessoal dos dois lá que interferiu. E que fez o Gabigol e de graça pro Cruzeiro. Perdeu de graça. um dos maiores Perdeu da história. Um dos maiores jogadores da história. O seu Tite, o seu César Sampaio, o seu Fábio, que é o preparador físico de 3 Copas do Mundo, fez nada. E aí, o seu Cleiton Xavier, o filhinho também, Pedro Ramiro. Ô craque, o Tite e a diretoria tem muita culpa nisso. Eu sou um fã assumido assim do Gabigol, sou devoto de Gabigol, mas eu também acho que ele não foi nenhum santo no meio desse caminho, né? Ele teve os problemas da questão do doping, teve o fato de vestir a camisa do Corinthians, elogiou pra caramba a diretoria do Corinthians. Ele teve alguns empecilhos no meio do caminho, às vezes ele tava mais... Ele quase foi pro Corinthians, velho. E o Marcos Braz, que chegou... Foi, Souza. Quase. Ele quase foi pro Palmeiras, quase foi pro Corinthians. O Palmeiras chegou a mandar o contrato. Lógico. Agora o Cruzeiro foi lá e contratou um craque, Pedro Ramiro. E o Marcos Braz, para de fato assinar a falta de competência da gestão, quando ele disse assim, não, o Corinthians não entrou em contato com o Gabigol, era mentira, porque ontem ele deu outra declaração dizendo assim, gente, já era algo que vocês sabiam, o Corinthians queria, o Corinthians chegou a falar com a gente, o Palmeiras chegou a falar com a gente, mas é o Cruzeiro quem venceu essa disputa. Então, assim, o Marcos Braz, ele não consegue nem, de fato, manter a palavra dele. O cara que morde a virilha do cara lá no shopping, você quer o quê? Como é que você vai avaliar? Você tem que avaliar um cara desse aí pelos números de gol, cara. Pelos títulos. Título. Como é que você vai dizer que um cara desse não entregou a parte técnica dele? Como é que pode? Como é que pode? 13 títulos. Cara, 13 títulos. Eu vi comentarista dizendo que a saída dele, cara, era uma boa pro Flamengo, porque ele não entregou a parte técnica. Eu vi também. Você viu isso? Eu vi também. Como é que um cara desse que Mas tem eu 13 respeito. títulos... Eu respeito. Neto, contra números, você não pode falar contra números. Não há argumentos. Não há argumentos. Você contratou um cara desse pra fazer gol. Ele tem mais da metade de gols que de jogos, cara. 16 gols em finais, cara. Cara, não existe isso. Como ele não entregou a parte técnica? E no título mais fraquinho pro Flamengo, que é a Copa do Brasil, quem que fez os gols? 2. Quem que fez? Tá louco. Ele, Gabigol. Pra onde ele tá indo? Cruzeiro. Quem falou que ele ia pro Cruzeiro? O Craquito Neto e a Rede Bandeirantes. Amigo que é